com catetos B e C e hipotenusa A. Vamos pegar o ângulo alfa entre o lado BC e o lado CA. E vamos pegar o ângulo beta entre o lado BC e o lado BA. Estes inversos e estes recíprocos vão receber os seguintes nomes. Para o inverso de seno, eu vou chamar de cossecante. Para o inverso de cosseno, eu vou chamar de secante. E para o inverso de tangente, eu vou chamar de cotangente. Antes de saber quais são os valores de secante, cossecante e tangente, vamos lembrar que os nomes seno, cosseno, tangente, secante, cossecante e cotangente foram dados na matemática pelo Euler em 1760, não pelo Ptolomeu ou pelos físicos e matemáticos antes dele. Ou seja, tudo que estamos vendo, ou que vamos ver agora, são razões entre lados, não tem unidade e também não tinha nome. O nome foi batizado somente para facilitar a nossa vida. Então a intenção dos nomes é facilitar a nossa vida. Voltando para o triângulo retângulo, vamos pegar o seguinte. Seno do ângulo alfa, quem que é? Cateto oposto a alfa, que é o Czinho, sobre a hipotenusa, que é o Azinho. Ótimo. Inverte seno de alfa, como é que fica? Fica 1 sobre seno de alfa igual a Azinho sobre C. A este nome, vamos batizar agora um outro nome, cossecante de alfa. Então, daqui em diante, quando você fizer a inversão 1 sobre seno de alfa, então você faz o seguinte, chama isso de cossecante de alfa. Tudo bem? Se eu pegar agora, cosseno de alfa é o cateto adjacente a alfa, que é Bzinho, sobre a hipotenusa, que é A. Dessa forma, se eu inverter, eu vou ficar com 1 sobre cosseno de alfa, que é A sobre Bzinho. A essa inversão, vamos chamar de o inverso de cosseno de alfa, ou secante de alfa. Então, secante de alfa é igual a 1 sobre cosseno de alfa, que é igual a Azinho sobre Bzinho. Agora, vamos inverter a tangente. Olho no triângulo retângulo, vejo tangente de alfa igual a cateto oposto Czinho sobre cateto adjacente Bzinho. Então, tangente de alfa igual a C sobre B. Se eu inverto a tangente de alfa, eu vou ficar com Bzinho sobre Czinho. Desta forma, eu vou chamar 1 sobre tangente de alfa, que é igual a Bzinho sobre Czinho, de que? Cotangente de alfa. Tudo bem? Uma dica bem básica, bem interessante, para você decorar quem é inverso de quem. Adiciona co na frente do nome. Se ouvir bem, mantém. Se ouvir mal, tira. Por exemplo, tangente de alfa. Adiciona co na frente, fica cotangente. Então, 1 sobre tangente fica cotangente. Cosseno de alfa. Adiciona co na frente. Ixi, feio, não é? Então, tira fora. Fica quem? Secante de alfa. Então, secante de alfa é 1 sobre cosseno de alfa. Agora, pega o seno de alfa. Adiciona na frente. Fica cosseno. Já tem o cosseno, então vai ficar cossecante. Desta forma, cossecante de alfa é 1 sobre seno de alfa. Agora vamos verificar essas 6 relações num gráfico maravilhoso. Neste gráfico, podemos observar o centro do círculo como sendo O. E podemos também ver o eixo horizontal como sendo o eixo dos cossenos. E na vertical, como sendo o eixo dos senos, passando pelo centro O. Vamos observar direitinho que temos mais 2 eixos. O eixo tangente no ponto G, que é o eixo horizontal também, só que eu vou chamar de eixo das cotangentes. E já vamos verificar por quê. E o eixo vertical passando pelo centro O de seno. Porém, o eixo vertical passando pelo ponto B, tangente ao círculo, vamos chamar de tangente.
Vamos agora relacionar estes valores e observarmos no gráfico onde se encontra seno, cosseno, tangente, secante, cossecante e cotangente do ângulo alfa. Para facilitar, vamos estabelecer o tamanho do raio igual a 1, ou seja, OB, OE e OG vão ser igual a 1. Tudo bem? Vamos primeiramente achar a posição do cosseno do ângulo alfa. Vamos estabelecer o ângulo alfa como sendo o ângulo entre o segmento BO e EO. Dessa forma, eu vou pegar o triângulo OAE. O triângulo OAE tem o ângulo alfa e tem o cateto adjacente a alfa, que é OA, e o cateto de frente a 90 graus, que é igual a OE, ou seja, a hipotenusa OE. Assim, cosseno de alfa vai ser cateto adjacente OA sobre hipotenusa OE. Como OE vale 1, então OA vai ser exatamente a medida de cosseno de alfa. Conclusão, basta projetar do ponto E na horizontal que eu vou observar o tamanho do cosseno de alfa. Agora vamos pegar o triângulo OAE para estabelecer onde se encontra seno do ângulo alfa. Seno do ângulo alfa é igual a E sobre OE, que vale 1. Então, AE é exatamente a medida do seno de alfa. No retângulo OAEI, eu tenho EA igual a OI. Portanto, basta pegar o E, projetar na vertical, passando pelo centro, que eu vou observar a medida do seno de alfa. Veja que o AE é exatamente igual a OI. Vamos agora observar onde se encontra a tangente do ângulo alfa. Então, vou ampliar um pouco o nosso triângulo e chegar num triângulo também retângulo OBD, onde OB é o raio e vale 1. Desta forma, no triângulo OBD, tangente de alfa é igual ao cateto oposto a alfa, que é BD, sobre cateto adjacente, que é OB, que vale 1. Ou seja, conclusão, BD é o tamanho da tangente de alfa. Então, tenho BD é tangente de alfa. Agora, vamos pegar o seguinte, o eixo cosseno e o eixo paralelo a ele, passando pelo ponto G. Eu tenho o ângulo alfa BOF igual ao ângulo alfa GFO, porque eles são dois ângulos alternos internos. Na geometria plana, você viu alternos internos. Se você tem duas retas paralelas, se tem uma terceira transversal às duas, os dois ângulos internos alternos são iguais. Como você já viu isso, vamos usar, que você já conhece essa ideia, e verificar no triângulo OGF a tangente do ângulo alfa, que é igual GF sobre OG, mas OG é 1, é o raio. Então, GF é 1 sobre tangente de alfa. Como nós já chamamos, tangente de alfa, o inverso dela é 1 sobre tangente de alfa, e vamos apelidar de cotangente de alfa. Então, GF passa a ser cotangente de alfa. E para acharmos secante de alfa, vamos pegar o triângulo OCE, onde passo CH perpendicular a OF, no ponto E. Ou seja, HC é tangente ao círculo no ponto E. No triângulo retângulo OEC, eu tenho cosseno de alfa igual a cateto adjacente OE sobre nova hipotenusa, que é OC. Portanto, eu vou ter OC igual 1 sobre cosseno de alfa, e daí vai ser batizado, a partir de agora, de secante de alfa. Para finalizarmos o encontro das relações no círculo, vamos verificar este
triângulo retângulo, formado pelos pontos O, E e H. Eu pego o ângulo alfa e acho o seno de alfa, que é igual a OE sobre OH. OE é 1, então OH é 1 sobre seno de alfa, ou seja, OH é cossecante de alfa. Vamos fazer uma revisão bem rápida para a gente nunca mais esquecer como determinarmos as 6 relações fundamentais. Olha só, coloque o ângulo alfa. A partir do ponto O, trace cortando o círculo. Trace a vertical e trace a horizontal passando pelos pontos de tangência. Quando ele corta o círculo, projete no eixo X. Essa medida sempre vai ser chamada cosseno do ângulo alfa. Projetando no eixo Y, eu vou ter o que nós chamamos de seno de alfa. O encontro dela com a reta horizontal vai ser chamado de cotangente do ângulo alfa. E o encontro dela com a reta vertical vai ser chamada de tangente de alfa. No ponto E, traçando uma reta tangente, eu vou encontrar 2 pontos. Na horizontal, o inverso de cosseno é secante e na vertical, o inverso de seno é cossecante. Agora vamos pensar nos valores máximos e mínimos que estas 6 relações podem determinar. Qual é o valor máximo que cosseno vai ter? Qual é o valor máximo que o seno vai ter? Qual é o valor mínimo que cada uma delas vai ter? Inicialmente, vamos pegar o cosseno e olhar no círculo. Então, como observamos no gráfico,